Minha gente querida, saúde e paz. Sobre esta questão ali da caixinha de perguntas em relação ao batismo de crianças, por que incomoda tanto aos nossos irmãos evangélicos? Olha, eu devo dizer o seguinte, vou pegar aqui inclusive o auxílio do Sagrado Catecismo da Igreja Católica. O catecismo é este compêndio que contempla toda a sã doutrina. A igreja se baseia em três elementos importantes para toda a sua reflexão de 2000 anos de história. Então, em primeiro lugar está a Sagrada Escritura, depois a Sagrada Tradição, ou seja, a vivência dos cristãos ao longo desses 2000 anos, iluminados, conduzidos pelo Espírito que conduz a igreja, portanto, e claro, o Sagrado Magistério. Nesse tocante, nós temos então a formulação de toda essa catequese, e o compêndio desta catequese se chama Catecismo da Igreja Católica. Então aqui tem, por assim dizer, a explicação de toda a vivência cristã ao longo desses 2000 anos. E no que tange ao batismo, não é? O batismo, o catecismo diz aqui no número 1213, olha que coisa linda. O batismo, o santo batismo, é o fundamento de toda a vida cristã. É o pórtico da vida no Espírito e a porta que abre o acesso aos demais sacramentos. Então veja aí a importância do batismo. E aqui tem todo um desdobramento em relação ao mesmo, né? As prefigurações do batismo na Antiga Aliança, no Novo Testamento, o batismo de Cristo, o batismo na igreja. Como é que é celebrado este sacramento, a sua mistagogia, quem pode receber o batismo, né? Então aí nós temos os adultos e as crianças, eu vou falar das crianças, quem é que pode batizar, a necessidade do batismo, os efeitos, a graça do santo batismo e assim por diante. Realmente é uma reflexão absolutamente extraordinária. Mas no que tange ao batismo das crianças, diz assim o catecismo, preste bem atenção. Por nascerem com uma natureza humana decaída e manchada pelo pecado original, ou seja, todos nós somos herdeiros do pecado original, não é? Todas as pessoas nascidas, portanto, crianças e adultos, não é? Também as crianças precisam do novo nascimento no batismo, a fim de serem libertas do poder das trevas e serem transferidas para o domínio da liberdade dos filhos de Deus, para a qual todos os homens são chamados. A gratuidade pura da graça da salvação é particularmente manifesta no batismo das crianças. A igreja e os pais privariam então a criança da graça inestimável de tornar-se filho de Deus se não lhe conferissem o batismo pouco tempo depois do nascimento. Então a igreja sabiamente, não é, desde os seus inícios, desde o primeiro século, a igreja realiza o batismo de crianças, no sentido comum da palavra de que se algo é bom, eu vou negar. Uma mãe, por exemplo, mesmo que a criança ainda não tenha consciência de quem ela é, de quem ela deva ser, do que ela professa, a quem pertence ou não, a sua mãe, desde o seu nascimento, lhe trata, lhe dá de comer, lhe dá de beber, protege essa criança. Então, sabendo que isto é bom, não é? E vai privá-la do mal e etc e tal, pois ela também é herdeira do pecado, então os pais conferem o sacramento do batismo. Isso a igreja faz ali desde a tenra infância e desde os primórdios. Na Sagrada Escritura, no Novo Testamento, além das prefigurações do Antigo, no Novo a gente tem ali o início da pregação apostólica, por exemplo, quando Pedro vai à casa de Cornélio, né? E ali então, depois de pregar, vir sobre ele o Espírito Santo naquele momento de Pentecostes, Pedro ordena que todos sejam batizados em nome de Jesus, e desde as crianças até os adultos, todos receberam o santo batismo. Então isso é muito importante, entende? Então isso na Igreja Católica é muito tranquilo ao longo dos séculos. Se algo é bom, a gente oferece já desde a tenra infância. E o batismo, para ele ser considerado válido, ele precisa de 3 elementos a saber, não é? Quer seja a vontade própria, se a pessoa já é adulta, ou a vontade dos pais, pedindo à igreja que batize o seu filho, a sua criança, o elemento água, indispensável, e claro,
a oração trinitária, né? Quando alguém é batizado, então é batizado em nome da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus disse: ide ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, não é? Então, o batismo ele é muito importante, está na base de toda a ação evangelizadora da igreja ao longo desses 2000 anos. Isso aqui é a síntese da síntese. Se você quiser saber mais, obviamente, você pode também ir lá no meu Instagram, ali na biografia, tem um link que dá acesso a um curso onde nós tratamos justamente sobre o Sagrado Catecismo da Igreja Católica, e entre os vários temas está lá também o batismo na sua amplitude e, claro, entra também aí a questão do batismo das crianças. Tá bom, pessoal? Isso aqui é só uma reflexão rápida de algo bonito, intenso, profundo e que a igreja leva muito a sério. Compreende? Um abraço.